Irmãos, queria aí, com o tempo que a gente ainda tem, dar continuidade àquilo que falei domingo passado. E vou pedir tua atenção mais uma vez. Nós vamos ler Gênesis 1:31. Um versículo apenas, né? Um versículo que é uma pedra de remate ali no relato da criação do capítulo 1 de Gênesis. Então, vou pedir que você preste muita atenção em mim, no texto bíblico, nas coisas que serão ditas, tenha atenção naquilo que você ouve, porque aquilo que a gente vai ouvir, que aquilo que tem ouvido, ele tem uma interferência direta na minha maneira de viver. Tá bom? Isso pode ter certeza que isso é importante para a tua vida individualmente. Porque a gente está falando da essência da criação, como Deus criou. Precisamos entender que a doutrina da criação, ela é o ponto de partida de todas as nossas crenças, de toda a nossa maneira de viver. Como que eu funciono? Eu tenho que olhar para a criação, a maneira como Deus me criou. O Luiz abriu hoje o culto aqui com, vocês lembram qual foi o texto? Salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? E ele responde como? Vem do Senhor que fez o céu. A doutrina da criação era central na mente judaica. Só você ler os salmos, você vai ver isso direto. Só de um tempo para cá a igreja meio que deixou isso de lado e começou a criar mais sermões motivacionais, pragmáticos para resultados aqui. Ou seja, começamos a... Vou me incluir, embora não acho que eu esteja nesse meio, né? Nós começamos a criar uma espécie de evangelho pragmático, de resultados, para que a massa esteja ativa. E isso nós falhamos muito, né? A igreja falhou muito nisso. E Gênesis 1:31 é um relato do autor bíblico, segundo a gente crê, escrito por Moisés, que vai dizer assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Só até aí. Depois ele fala: houve tarde de manhã o sexto dia, mas é só até aí. E às vezes a gente pensa assim, como se Deus estivesse avaliando, né? De certa forma tem uma avaliação aqui, né? Eu me lembro que na minha monografia, que era sobre avaliação do ensino e aprendizagem, eu citei Deus. Eu me lembro que na minha monografia eu falei que avaliar o ensino e aprendizagem começa com as estruturas de ensino e com seus professores. Os professores precisam se avaliar também. E aí eu citei Deus, que Deus avaliou o que ele fez. E aqui ele está, de certa forma, avaliando, mas é mais do que uma avaliação, mais do que uma constatação. Aqui é um veredito bíblico que diz mais ou menos assim: tudo que foi criado surgiu do jeito exato que Deus desejava. Ele está perfeito, tudo que ele criou. No capítulo 2 a gente vai ver detalhamento dessa criação, e aí a gente vai ver a relação do Criador com a criação. Mas o que se vê aqui está perfeito. Quando a gente entende esse versículo com essa amplitude, a gente vai ver então o que a queda causou. A queda foi uma intromissão diabólica naquilo que estava perfeito. Então repare, Satanás nunca vai impedir a criação, como também não impede a salvação. Porque tanto a criação como a salvação, quem faz é Deus. E quem é o diabo para impedir o que ele faz? Porém, a intenção da sedução satânica que leva o homem à queda não foi anular a criação, mas distorcer o propósito dela e a maneira como ela funciona. Por isso que
De Gênesis 3 para lá, que você vai ver relacionamentos sociais distorcidos, você vai ver relacionamentos sexuais distorcidos, você vai ver relacionamentos espirituais distorcidos, porque foi o efeito da queda. E quando a gente lê isso aqui e vê que, poxa, tudo foi perfeito, isso não vai nos dar somente uma visão mais ampla do que foi a queda, como vai nos dar uma visão muito mais ampla do que foi a redenção em Cristo e qual o propósito dela. Então a matemática é simples, a análise é simples. Deus criou perfeito? Sim. E aquela criação perfeita se desenvolveria com base nas essências que Deus colocou na criação, os distintivos maiores que Deus colocou na criação. É esse desenvolvimento do que foi criado que foi afetado pela queda. Deus criou sexo, Deus criou gênero. Seres humanos, então, desenvolvem os seus gêneros. A queda faz com que as pessoas desenvolvam os seus gêneros, feminino e masculino, distorcido do propósito original de ser homem e ser mulher. É a queda que faz isso. E hoje isso está potencializado, né? Você está percebendo isso. Então você vai ver, quando você entende esse versículo, você vai entender que a redenção não foi para mim. Né? A gente gosta de cantar, né? Deus, tu és fiel a mim, tu és fiel a mim, tu és fiel a mim. Isso não deixa de ser verdade, mas é reduzido. Deus é fiel aos seus decretos, seus propósitos, sua aliança. Então, quando eu olho esse versículo, olha como é que ele é amplo. Eu estou olhando lá, Gênesis 31, ele está jogando o holofote lá para a cruz. Ele está jogando o holofote lá para antes da fundação do mundo. Ele é amplo demais, ele é profundo demais. Ele transcende nossa capacidade limitada de entender as coisas. Só o Senhor para nos mostrar isso. Então, quando eu olho, eu começo a olhar a redenção de uma outra maneira. E aqui muda tudo, irmão. Eu vejo um cristianismo pequeno. Isso me dói muito. Você vê um cristianismo apequenado, de pessoas. O pai enviou o seu filho, derramou o seu filho na cruz. E a pessoa fala assim, não vou mais não. Será que entendemos o que é isso? Será que entendemos o que foi essa redenção, a razão da criação? Ou isso são apenas histórias de escola dominical? E dentro desses pontos que são essenciais na criação, eu falei de 4, eu citei 4 e falei de 1 até agora. Eu falei que a criação é essencialmente teológica, essencialmente religiosa, essencialmente normativa, essencialmente teleológica. Tá? Eu sei que essa palavrinha aqui eu tenho que explicar. Mais uma vez, explicar quantas vezes for necessário. Eu vou arrumar um sinônimo para ela mais simples daqui a pouco. Quando eu falo de essência teleológico, eu estou me valendo de telos, que quer dizer desígnio. Eu estou falando que a criação tem uma essência vocacional. Ela tem um objetivo, ela tem um desígnio que não é dela, é do seu Criador. Isso vai ser daqui a 2 domingos. Mas semana passada nós falamos da essência teológica da criação. E quando eu for falando de criação, estou falando céu, terra e tudo que neles há. E nós estamos aqui na terra. Nós somos, os seres humanos, ele é o ponto final e talvez mais excelente da criação. Porque de tudo que Deus criou, só o ser humano feito do pó da terra, ele deu a sua imagem. E os representava como legítimos representantes do reino cósmico que Deus apresentou a nós. Então, esse ser criado, o ser humano, Adão, no hebraico, esse ser humano, ele tem uma essência teológica, religiosa, normativa, teleológica. O pecado afetou tudo isso. O que nós falamos semana passada? Que eu me refiro à essência teológica, Deus criou e Deus se revelou aquilo que Ele criou, de modo que a criação conhece o seu Criador naquilo que Ele permitiu ser conhecido. Você entende isso?
E esse conhecimento de essência, ele passa a ser desenvolvido por toda a nossa existência humana. Então, conhecimento de Deus não é necessariamente, irmãos, aliás, não tem relação com conhecimento acadêmico. Não é isso. Eu vejo um número considerável de pessoas com conhecimento acadêmico, teológico, mas sem conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é mais implicativo. Eu não posso dizer que conheço a Deus, por exemplo, se eu fico guardando mágoa dentro de mim, se eu tenho rixa dentro de mim, se eu trato mal as pessoas. Onde está esse conhecimento de Deus? Tem contradição nisso. Tem informações teológicas precisas e acadêmicas, mas o conhecimento de Deus é mais profundo. E a criação, ela é assim, nós vimos no Salmo 19, a criação, ela tanto conhece que ela diz, um dia faz declaração, outro dia, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Paulo diz, olha, os atributos invisíveis, seu eterno poder, sua divindade, são claramente percebidas pelas coisas que ele criou. Romanos 1, 20. De modo que o ponto 1 da nossa essência é conhecer a Deus. O pecado afetou isso? Afetou. E o homem passa a se relacionar com Deus de forma equivocada. E ele cria deuses. Mas eu quero falar hoje da segunda essência, que está muito direcionada à primeira. Nós fomos criados com uma essência religiosa. O que é isso? E talvez não, com certeza, o ponto principal de entender isso é quando ele nos criou sua imagem. O grego vai usar a palavra eikon para descrever imagem. Ele nos criou com a sua imagem, ou seja, existem marcas dele em nós. Isso nos leva, irmãos, a uma vida de dependência do Criador. A essência religiosa é o que nos faz depender do Criador, desejar Deus. Aqui tem um ponto, né? Interessante, nós não desejamos Deus porque queremos desejar Deus, nós desejamos Deus porque há uma essência em nós que depende dele. E você vai entender isso, por que surgiu a idolatria. Por que o homem começou a criar deuses? Por que cria deuses até hoje? Por que você que está me ouvindo pode, sem perceber, estar criando ídolos no teu coração, colocando coisas no lugar de Deus? Por quê? Por causa da queda. Como assim, pastor? É simples. A queda separou o ser humano de Deus, mas não tirou do ser humano a necessidade de Deus. É aqui, meu irmão, que complicou. Ele tem necessidade de Deus, mas ele está separado de Deus. O que ele faz? Deuses para si. Gênesis 4 em diante, você vai ver a idolatria, as cidades surgindo, todas elas idólatras, né? É muito interessante isso, a gente tem pouco tempo, né? Quando você estuda a teologia das cidades, em Gênesis 4, você vai ver que todas as cidades que surgiram depois da queda, elas são idólatras. Até que você chega no capítulo 14, você vê uma figura enigmática chegando na Bíblia, chamada Melquisedeque, que diz que ele é rei de Salém, que era uma forma abreviada, bem primitiva de Jerusalém. Então, depois de Abraão ter vindo da vitória contra os reis, ele tem um encontro com a figura de um rei, que é rei de justiça, rei de paz, que não há genealogia, não há princípio de dias, não há fim de dias. Abraão reconhece aquele como um ser supremo, entrega a ele os dízimos. Esse ser supremo abençoa Abraão. Abraão depois entrega os dízimos. Repare que ele tem um princípio: Abraão não entrega dízimo para ser abençoado, ele entrega dízimo porque ele era abençoado, Deus o abençoou, e ele entrega porque reconhece a superioridade de quem estava diante dele. E o autor de Hebreus vai dizer que aquilo ali apontava para Cristo. O que tem isso a ver com idolatria? Tem isso a ver com cidades. De onde ele vem? De Jerusalém. Quem é que Deus levanta depois para ser a cidade santa, que deveria diferenciar das cidades idólatras, onde ele ia habitar num tempo? Jerusalém. O que Jerusalém se tornou depois? Idólatra. Quando você olha para o Apocalipse, o que desce do céu? Nova Jerusalém. Irmãos, essas coisas, elas são grandiosas.
E uma leitura mais atenta faz a gente perceber essas coisas. O pecado entrou, nos separou de Deus, não tirou de nós a necessidade de Deus, e vamos buscar o Deus que imaginamos ou buscar o Deus do jeito que nós desejamos. E aí surge a idolatria, surge os cultos pagãos que vêm daí. Então, por essência religiosa, eu quero dizer para você que está me ouvindo, que você foi criado, você tem dentro de você uma dependência de Deus. E se você ignora o Deus que se auto-revelou, você pode ter certeza que você vai criar ídolos para se sustentar neles. Nem que seja o teu trabalho, nem que seja o teu lazer. Uma outra coisa, onde você vai se apegar com toda a tua força para se sentir bem. Eu quero dizer que isso já é efeito do pecado. Deus nos criou com dependência dele, o pecado nos tirou dele, mas não tirou de nós a dependência dele. Repare, quando Paulo entra na cidade de Atenas, que ele vê, o que ele vê na cidade de Atenas? Idolatria, vários deuses. Deus para tudo quanto é gosto. Com receio de esquecer de algum Deus, e esse Deus esquecido, porventura, viesse a punir aquele povo, aí eles fizeram lá um altar ao Deus desconhecido. Então já está aplacando a ira daquele, até que se porventura a gente esqueceu. Paulo passa naquele ali, ele tem um tom muito de sabedoria, que ele vai exaltando a veia religiosa daquele povo, exaltando os poetas daquele povo, e ele se vale da cosmovisão deles mesmo para mostrar o ponto de referência. É claro que eu estou cortando o texto aqui, mas quando ele vai falar desse Deus que os atenienses não conheciam, mas que ele conhecia, ele diz assim: esse é o Deus que fez o mundo. Olha como é que ele começa na criação. Esse é o Deus que fez o mundo, fez tudo que nele existe. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Aqui está um ponto. É um erro nosso se a gente acha que Deus precisa do nosso culto. Deus não precisa do nosso culto. Nós é que necessitamos de cultuá-lo. Ele colocou essa essência em nós. Então, quando a gente não faz isso, não é Deus que está, é você que está sofrendo. Você está mexendo na tua engrenagem essencial. Você está mexendo em algo que foi Deus que colocou na tua vida. Isso vai te trazer dano. Você foi criado para isso. Não é que Ele dependa de você, do teu culto, da tua adoração, de nada, mas você depende de adorar. Então, guarda uma coisa. Quando eu falo de... Vou voltar no texto aqui. Quando eu falo de essência religiosa, eu estou falando que o homem é essencialmente litúrgico, essencialmente cultico. Ele tem uma essência de culto. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar que você tem que entender a redenção assim. O Senhor te redimiu em Cristo Jesus, seu Filho, para que você volte a ter conhecimento correto dEle e para que você cultue a Ele. Largue os ídolos. Você lê 1 Tessalonicenses 1, Paulo vai descrever a conversão dos Tessalonicenses, e quando chega no verso 9, se eu não me engano, ele diz: e eles... rompendo com os ídolos, se converteram ao Deus vivo para servi-lo. Interessante isso, irmão. A palavra servir na Bíblia é a mesma palavra de culto. Tem duas palavras gregas traduzidas por culto. Uma delas é latreia, que está em Romanos 12, por exemplo. Latreia, né? Culto racional. Então, qual é o ponto aqui? Como é que a criação responde ao Criador? Resposta: com culto. O que a criação está fazendo em Salmo 19? Cultuando. Repetindo, pergunta: como a criação responde ao Criador? Resposta: culto. Não porque o Criador precisa do culto, porque a criação tem essa essência nela. Foi Deus quem colocou. Pensa comigo.
quando o meu relacionamento com Deus é afetado pela queda, aqui vai abrir muita coisa. Quando o relacionamento com Deus lá foi afetado pela queda, qual foi o primeiro desdobramento disso? Entre marido e mulher. Relações de culpa e de acusações de um com o outro. Relação entre os irmãos. Um mata o outro por inveja. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar na seguinte: quando a tua comunhão com Deus está quebrada, inevitavelmente tua comunhão com o teu próximo também vai estar. Uma deriva da outra. Por isso, irmãos, que o problema maior do crente não é o irmãozinho que fez beicinho ou que não falou contigo. O problema maior do crente é a falta de comunhão com o seu Criador. Se ele tem comunhão com o seu Criador, ele vai enxergar as coisas pelas lentes dele. E ele vai entender até quando o seu irmão não corresponde naquilo que você desejava. Não tenha dúvida do que eu estou falando. O maior problema do crente é a falta de uma comunhão correta com Deus. E contínua. Então, depois da queda a gente vê isso, né? Ou seja, o rompimento vertical, criador e criatura, afeta as relações horizontais. Que é uma coisa deriva da outra. Então, o nível de comunhão que eu vou desenvolvendo com Deus vai começar a determinar o nível de comunhão que eu vou ter com Tânia, que é uma só carne comigo. Por isso que é tão importante falar dessa essência, gente, como que a igreja falha em não analisar essas coisas. Voltando aqui para o texto de Paulo, ele diz: Deus fez o mundo, fez tudo que nele existe, Senhor do céu, da terra, não habita em santuários, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Então a queda trouxe o quê? Morte, que a vida está nele. E a vida ali não é existência física. A vida, do ponto de vista bíblico, porque Adão, depois de morto, ele continuou vivo. Ele pecou, morreu. Por quê? Porque ele está separado da vida. É isso. A morte é o que é? Separação da vida. A vida está nele. Então, como eu estou separado dele, eu estou morto. Mesmo que eu exista, enquanto ser humano. Eu estou morto. Não é o que Paulo fala aos Efésios? Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados. E ele vai descrever como é que é a vida de alguém morto. Então é interessante isso. Agora, você como crente em Jesus Cristo, como eu sou, eu preciso analisar isso, porque isso tem a ver com o tipo de relacionamento que eu desenvolvo com Deus. Eu poderia abrir aqui e falar assim: a depressão é uma doença real? É uma doença real que precisa ser tratada com um profissional de saúde. A depressão às vezes pode ser evitada, às vezes não, às vezes é um trauma tão grande que não tem como. Mas, irmãos, assim, não entenda que eu estou falando aqui como um peso canônico, tá? Só um parecer meu, É minha essa opinião, tá bom? Eu penso que se nós vivermos a nossa vida, de fato, com um relacionamento correto com Deus, a gente vai estar apto até para lidar com o trauma. Nós desenvolvemos uma espécie de proteção à mente. Se tivermos um relacionamento correto com Ele. Porque uma das coisas que eu amo no Evangelho é que ele não mentiu para mim. O Evangelho não diz que uma vez em Cristo, agora tudo são flores. Não. Eu vou lidar com trauma, vou lidar com luto, vou lidar com decepção, lidar com traição. Eu vou trair também. Vou ser traído. Tudo isso faz parte da minha relação. Se eu não tenho uma comunhão com Deus, irmãos, eu não consigo nem identificar quando eu errei. Quando a pessoa, eu sou pastor há algum tempo, tá? Quando eu estou conversando com a pessoa, quando eu estou vendo que eu estou explicando, a pessoa está, ao invés de ouvir e submeter, ela está argumentando para lá, para cá, discutindo daqui, justificando. Eu sei que ela está sem comunhão com Deus. Porque a pessoa sem comunhão com Deus, ela não tem condições de se autoavaliar. Ela vai se avaliar pela natureza caída dela. Aí, meu amigo, foi o que Adão fez. Foi a mulher que tu me deste. Foi o que Eva falou. Não, foi a serpente. Foi a serpente que me seduziu. Até hoje é assim.
Então o ponto principal é isso aqui. Paulo vai continuar dizendo assim: Ele a todos dá vida, dá respiração e tudo mais. Isso é natureza religiosa, eu dependo dele. Dependo dele para viver, para respirar e para tudo mais. Ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Irmãos, isso aqui é fantástico. Deus criou e ele já sabia até os limites da minha habitação. Nada estranho a ele. Ele prossegue e ele diz assim: para que ele fez tudo isso? Ele vai falar isso no verso 27, e aqui está a chave da coisa: para buscarem a Deus. Essa frase. Fez tudo isso o homem, para quê? Para buscarem a Ele. Você sabia disso? Você foi criado para buscar a Deus? Ele colocou em você essa essência, a essência religiosa. Por que o salmista muitas vezes vai falar: Senhor, atrai o meu coração para ti, ensina-me os teus caminhos, atraia-me para ti. Um dia nos teus atos vale mais do que 1000 fora dele. De onde vem isso? É de uma essência colocada por Deus em nós. Quer ver uma coisa que você vai começar a medir tua espiritualidade? Quando chega um dia, você chega no final do dia, eu falei: meu Deus, hoje não parei para orar, para ler, para conversar contigo. Você sente que está faltando algo em você. É a tua essência. Está sinalizando. Quando você aos poucos vai ignorando os sinais, é porque você está se distanciando dele. Você vai ignorando os sinais. O que vai acontecer se você ignorar os sinais? Você vai quebrar. Pense em você dirigindo num carro. Vamos supor que Robinho e Cristina estão indo lá para a região dos lagos. Isso aí é uma hipótese, tá? Aí quando ele sobe ali na Rio Niterói, na ponte, o painel do carro dele acende uma luzinha lá. Opa! O que ele vai ter que fazer? Em determinado momento ele vai ter que parar e corrigir aquilo. O que acontece se ele não parar? Ele não vai chegar no fim da viagem. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Irmão, brincadeiras à parte, Deus está falando contigo. Você sabe quando a luzinha está acendendo. Você sabe muito bem quando a luzinha está acendendo. Não precisa eu te falar isso. Ou você para verificar isso, ou você continua com a luzinha acendendo, e quando você se deparar, já deu pane em tudo. Porque isso é a essência de Deus em nós, gente. Não é uma questão inventada por mim, é essência. Vamos raciocinar mais aqui um pouquinho. Então somos seres litúrgicos, fomos criados para cultuar a Deus, não porque Deus dependa do nosso culto, somos nós que dependemos disso. A necessidade está em nós e não em Deus. Guarda isso, a necessidade está em nós, não em Deus. Você já pensou assim, ou já ouviu alguém falar assim: caramba, eu preciso voltar à igreja, ou eu preciso voltar ao ministério, porque a igreja precisa muito de mim. Você já ouviu isso? É verdade? Sim, incompleta. A igreja precisa dos seus membros, mas o mais profundo não é a igreja precisa de você, você precisa da igreja. Você tem necessidade disso. Você tem necessidade de ajuntamento solene. Deus quem criou isso. Então nós fomos criados com necessidade de Deus. O que o Adão fazia na viração do dia? Com Deus. Comunhão. O que acontece quando você lê Gênesis 5, quando nasce um outro filho de Adão chamado Sete, de Sete nasce um filho chamado Enos, e o texto vai dizer assim: e ali passou de novo a se invocar o nome do Senhor. O que Abraão faz? Você vai ler Gênesis 12, Abraão vem de uma terra idólatra. Ele então é chamado santificado, é Deus quem o tira da terra e tira para Deus, e envia.
Sabe para qual terra Abraão foi enviado? A terra de Canaã, onde depois eles tiveram que reconquistá-la. A terra de Canaã. Se você ler com atenção Gênesis 12, você vai ver Deus chamando Abraão: olha, eu vou te fazer uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, quem te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, e assim por diante. Quando chega lá para o verso 8, mais ou menos, você vai ver uma coisa interessante. Ali, depois daquela experiência com Deus, o que é a primeira atitude de Abraão? Ele levanta um altar para cultuar a Deus. A nossa resposta à redenção é culto. Culto. Nós somos seres culticos. Nós somos seres litúrgicos. Pensa na tua vida. O que você está fazendo com a tua vida? Como é que é o teu dia a dia? Em que você se dedica mais? O que é o primeiro? Palavra primeiro, lá por exemplo, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A palavra protos, que não tem a ver com um primeiro estágio da salvação, de euforia. Ali é ordem de prioridade. Tenho contra ti é que deixaste o primeiro. Eu não sou mais o primeiro aí. Então esse é um dos textos que mostra, por mais que a gente não queira admitir, que muitas vezes Deus é contra o seu povo. Como Deus é contra o seu povo? Quando os seus filhos caminham de uma maneira diferente da essência para o que foi criado e para o propósito para o qual foi criado. Então seria muito bom, irmãos, que cristianismo fosse a gente entrar aqui, orar, cantar louvores, nos emocionar e saber que tem o céu garantido. É muito mais do que isso. Você pode ter certeza que a coisa é muito mais ampla, a redenção é muito mais ampla. Então Abraão faz isso. Vou te lembrar de outra coisa. Você pega, estou citando de cabeça aqui, tá, gente? Vocês confiam em mim, tá? Você pega Êxodo 5, depois do chamado de Moisés. Moisés é chamado em Êxodo 3 para libertar o povo de Israel. Quando você entende ali Êxodo, você não vai entender somente uma redenção. Ali Deus está criando um povo que está libertando do Egito. Você lembra qual é o refrão que vai tocar muitas falas de Moisés com Faraó? O que Moisés fala quando chega para Faraó da parte de Deus? Assim diz o Senhor: deixai ir o meu povo para que me sirva. Essa palavra servir é a mesma que cultuar. No capítulo 5, verso 1, ele vai dizer que esse culto também é festivo. Deixai o meu povo para que me preste uma festa no deserto. Paulo vai usar essa palavra para dizer que o culto é racional. Olha que coisa interessante, gente. Qual era a primeira coisa que esse povo criado, arrancado do Egito, tinha que fazer? Cultuar. Interessante isso, né? Vamos pegar aqui, vem cá com esse cabeçudo aqui. Vamos rapidamente dividir o livro de Êxodo, tá? Eu não vou dividir Gênesis, que a gente vai tomar muito tempo. Mas vamos pegar o livro de Êxodo e dividi-lo em 3 partes, que eles são fundamentais para a nossa didática dentro do que a gente está falando. Primeira parte do livro de Êxodo, capítulo 1 até o 18. O que a gente tem ali? Redenção. Criação de um povo. Deus tirando um povo lá do Egito, do 1 até o 18. A segunda parte vai do capítulo 19 até o 24. O que ele está dando ali? Suas leis, firmando aliança. É o chamado de código sinaítico. É o código da aliança de Deus, do capítulo 19 até o 24. Então pensa, Deus criou, Deus coloca as suas leis. Qual é a essência da criação que você vê aqui? Essência normativa. Deus cria um povo, Deus dá as suas leis. O que você vê do capítulo 25 até o final do livro? 40. Deus manda construir, para quê? Para aquele povo cultuá-lo. Porque ele precisava? Não, porque aquele povo não vive sem isso. O que você vai ler no livro de Levítico? Deus ensinando como cultuá-lo, estabelecendo sacerdócios, regulamento do culto. Irmãos, só um entendimento equivocado
do cristianismo que vai fazer a gente cultuar do nosso jeito, cultuar para nós. A gente precisa admitir isso com muita honestidade. Muitas vezes nós estamos nos referindo a Deus, mas nós estamos procurando a nós mesmos. Nós queremos nos sentir bem no culto, não estamos parando para pensar se é dessa maneira que Deus quer ser cultuado. Mas a ideia é: Deus criou, Deus deu suas leis, Deus habita no meio para que esse povo se alimente dele. Culto é uma alimentação nossa para com o Criador. Com o culto nós nos alimentamos. Você deve lembrar das palavras de Jesus dizendo assim: você não se alimenta só de pão, mas é da palavra que procede da boca de Deus. Por isso que não pode haver culto sem que Deus fale por sua palavra. E você não vive sem a palavra dele. Uma vida sem a palavra dele é um suicídio espiritual que vai trazer consequências na tua vida. Vamos lá, Adão caiu, a comunhão foi quebrada, foi. Grande exemplo disso, ele começa a dar seu próprio jeito. Ao invés dele buscar Deus, o que ele faz? Ele se esconde. Não é ele que busca Deus, é Deus quem o busca. Ele não só se esconde, ele se esconde para resolver o problema do jeito dele. Não é isso? Vamos pegar essas folhas aqui e vamos nos cobrir, vamos tapar nossa vergonha aqui com isso. O Senhor falou: não é assim. Não é assim, deixa eu te colocar peles de animais. Você não está entendendo nada agora, mas você vai entender depois. Você vai entender lá depois, quando eu inspirar um servo para escrever, que não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Então não é com folhas que você vai resolver, é com peles, que tipificam um cordeiro que vai se render rasgando sua carne para te cobrir de vestes santas. Isso é cosmovisão cristã, gente. Isso é compreensão do cristianismo. Então, Paulo chama Jesus de quê? Segundo Adão. Jesus tinha muitas responsabilidades, muitos afazeres, cercado de pessoas, muitas pessoas com necessidades buscando. A agenda dele, falando dos nossos dias, era cheia. A agenda dele era cheia, mas quando você lê textos como, por exemplo, Mateus 14, 23, quando o autor bíblico diz assim: Jesus, despedindo as multidões, subiu ao monte para ficar sós com Deus e ficou lá até o cair da tarde. Eu fico imaginando isso. Peraí, o homem não tinha pecado como eu. Não tinha, ele era o filho de Deus, unigênito. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. O Pai não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. No entanto, ele coloca o Pai em primeiro lugar em tudo. Quando for falar do ensino dele: não, esse ensino não é meu, é do meu Pai que me enviou. Quem fala por si mesmo busca glória para si. Ele vai falar isso em João. E agora Mateus fala isso, que ele despedia as multidões e ficava sós com Deus. Ali ele estava alimentando sua alma também. Ele estava prestando culto como ser humano. Quando você lê Atos 16, quando Paulo chega na Macedônia, na cidade de Filipos, o que o texto vai dizer? Uma das primeiras coisas que ele faz ali: eles foram procurar um lugar de oração, porque Filipos não tinha sinagoga, porque era colônia romana. Ele foi procurar. O que Pedro estava fazendo na casa de Simão, o curtidor, quando os servos de Cornélio foram procurá-lo? O que ele fez? Subiu aonde? Lembra? No terraço. Para quê? Orar. Você vai lá na casa do Alex, vai fazer uma visita ao Alex. Você está na casa dele, você dormiu lá, vai passar 3 dias. Você vai ter que orar lá também. Preparar um cantinho para orar. Passei 3 dias em Barbacena, sexta, sábado e domingo. Não teve um dia que eles acordaram e não me viram sobre a mesa, sobre a Bíblia, orando, lendo e depois orando com eles. A vida começa assim, o dia começa assim, tudo começa em Deus. Quando você lê Gênesis lá, no princípio criou Deus, o que você entende? Que Deus é criador, ok?
Sim ou não? No princípio criou Deus. Outra coisa você entende? Houve um princípio. A outra coisa talvez a gente não perceba. Não houve só um princípio. Deus é o princípio de todas as coisas. Ele é o princípio da minha vida. Minha vida tem que começar nele. O meu dia tem que começar nele. Irmãos, não é legal a gente justificar a nossa negligência com Deus por falta de tempo. Não é por falta de tempo, é por falta de desejo. Desculpa bater agora, tá? Não, você não lê a Bíblia por falta de tempo, você não lê a Bíblia por falta de desejo, falta de vontade de lê-la. E quando isso acontece, é que a natureza pecaminosa está tomando conta. Preste atenção comigo, gente. Olha, se a natureza pecaminosa começa a prestar conta, a tomar conta de mim, mas mesmo assim eu continuo com necessidade de Deus, a minha vinda aqui é uma vida, uma vinda egoísta. Eu estou vindo para mim. Eu estou vindo buscar a Deus para mim. Se é que eu vou buscar a Deus, é possível que eu, distante de uma comunhão com Deus, eu esteja num ambiente desse, imaginando um Deus que me aceita do jeito que eu estou. Eu estou prestando culto idólatra sem saber. Estou criando um Deus que eu imagine ser bom, que eu imagino que eu vejo isso direto, irmão. Deus conhece meu coração. Esse é o grande problema. Deus conhece. Esse é o perigo. Deus conhece o nosso coração. Isso é como diz o Salmo 36, a iniquidade começa a ser maquinada no coração do homem. Salmo 36. O coração do homem nasce a iniquidade. E outros salmos, né, que vai tirar Deus de cena, Salmo 10, Salmo 14, Salmo 53, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E agora? Agora eu estou pronto para cometer as minhas iniquidades sem ter a minha mente acusada. Eu sou autojustificável. Então, irmãos, para a gente finalizar, eu ir embora, você também. Saiba que a queda afetou tudo isso, mas não destruiu. A queda não nos tirou a imagem de Deus, mas ela distorceu. Então, se você está em Cristo, como eu estou, nós estamos em Cristo, então entenda, você vive para se relacionar com Ele. Você tem uma essência religiosa na tua vida. A essência religiosa te leva a se relacionar. Tem uma necessidade de se relacionar com Ele. Não é Ele que tem necessidade de você, é você que tem necessidade dele. Não viver em comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã, não viver em comunhão com Deus, certamente você vai ter dificuldade de comunhão com os outros. Nenhuma dúvida no que eu estou falando. Você terá dificuldade de relacionamento com os outros e, por o pecado estar tomando conta, você vai justificar essa dificuldade de relacionamento para tentar legitimar as suas decisões equivocadas. Tal como nós somos complexos, gente. Então, quando olhar a criação assim, você entende que quando você lê, viu Deus tudo que for criado e disse, é muito bom. Aí você vai ver a pancada que é isso na nossa cabeça. Será que eu estou funcionando do jeito que ele disse que era muito bom? Será? Será que eu estou vivendo os dilemas da minha vida nele? Será que eu estou vivendo para conhecê-lo? Será que eu estou vivendo para cultuá-lo? Será que eu busco cultuar a Deus para Ele satisfazer os meus desejos? Irmãos, cuidado com interpretações equivocadas da Bíblia, né? Você lê o Salmo 34, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfaz os desejos do teu coração. Cuidado, você está lendo um texto poético, cuidado para você não botar doutrina ali. Porque você tem que ler isso com um provérbio que diz, Jeremias 17, enganoso é o coração do homem, corrupto. Então não entra por esse caminho. Precisamos de um relacionamento correto, senão as pessoas que estão à nossa volta sofrerão isso. Pode ser pastor, pode ser teólogo, pode ser o Papa. Sem comunhão com Deus, você é um problema para aqueles que estão à sua volta. Pode acreditar nisso. Você tem dificuldade de se analisar, de se reconhecer, de admitir seus erros. Você vai usar, se eu não me engano, a psicologia vai chamar de mecanismo de transferência de ego.
O que é isso? O cara passa ali com uma raiva, chuta a lata de lixo. Alguém vai falar com ele: não, eu chutei porque aconteceu isso na minha vida. Nunca ele assume: eu estou errado. Ele joga para outro. É transferência de ego. Você transfere. Não estou dizendo que alguns acontecimentos não possam gerar em nós atitude. Também não estou dizendo que certas vezes a gente não haja em decorrência daquilo que nós passamos. Mas o que eu estou dizendo, se você está em comunhão com Deus, você não vai justificar o teu erro, você vai admitir que errou. E não procurar justificar nisso, aquilo. Resumindo, irmãos, o que Jesus ensinou para nós? E assim, está vendo os homens lá na rua orando alto? Lembra disso? Olha eles orando alto. Eles estão fazendo isso aqui para ser visto pelos homens. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles já têm a recompensa deles. Qual é a recompensa deles? Ser visto pelos homens. Então eles já têm isso. Mas vocês, aí diz: tu, porém, tem que ser diferente. Entra para o teu quarto, fecha a porta, fala para o teu pai em secreto, derrama a tua alma diante dele. Quando Ana sofria por ser estéril, o que ela fez? Derramou sua alma diante de Deus. Quando Elias foi avisado por Deus que ia chover, o que ele fez? Subiu o Carmelo, botou a cara entre os joelhos e orou. Quando Jesus falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto, o que eles fizeram? Ficaram em oração. Culto. Irmãos, não deixem que a vida de oração seja apenas um detalhezinho que você faz de forma muito superficial para tirar a consciência acusativa dessa essência religiosa que está dentro de você. Derrame isso no Senhor com sinceridade, quebranta a tua alma, rasga a tua alma diante dele, possa se despir diante dele, tirar as tuas coisas, para de botar culpa nos outros. Você erra muito quando você quer que a tua mulher seja desse jeito, quando você quer meu marido ser desse, sabe, você está amando mais a você mesmo. Agora, quando você está bem com Deus, significa que você não vai depender do outro para que você se sinta bem. Você depende dele para você se sentir bem. Que Deus te oriente e a partir de hoje você vê a tua vida espiritual de outra maneira. Quando Paulo termina Romanos no capítulo 11, o que ele diz? Ele olha para tudo e escreveu, o que ele fala? Ó profundidade. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, como são inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente dele? Quem foi conselheiro dele? Quem deu a ele primeiro para ser restituído? Ele diz: ninguém, é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Suporta-me na minha loucura. Quando ele estivesse escrevendo até o capítulo 11, ele olhasse para trás para tudo que escreveu, ele dizia: nem eu seria capaz de escrever isso. É profundo demais. Fala do plano da redenção. Ali estão as misericórdias de Deus sendo apresentadas para mim. Como é que ele começa no capítulo 12? Rogo-vos por essas misericórdias de Deus que eu acabei de descrevê-las, que vocês façam o quê? Cultuem a Deus. Qual é a resposta da criatura para o Criador? Culto. Qual é a resposta do redimido para o Redentor? Culto. Como é que vai ser a tua vida amanhã? Como é que vai ser teu relacionamento com a igreja? Está vendo aquela Bíblia lá que está cheia de poeira? Leia a Bíblia, Deus te mostrando. Às vezes a gente faz uns esquemazinhos, eu tenho uma dificuldade às vezes com isso, esquemazinho de leitura bíblica que a gente pega, vê da sociedade bíblica. Irmãos, não é uma maneira correta você ler. Eu vou ler 3 capítulos de Gênesis hoje e vou ler 2 de Mateus. Essa não é a maneira correta de ler a Bíblia. Mateus tem 28 capítulos, Gênesis tem 50. Leia Gênesis todo, senão você não vai entender Mateus. Não vai. Você vai ler pedaços assim, isso que aconteceu. Você vai ler a Bíblia toda e você não entendeu o que Deus está te falando ali. O que Deus está te mostrando. Vamos orar, irmãos. Bendito és tu por esse domingo, Senhor. Por nossa igreja estar aqui reunida, atenta a tudo que tu estás nos mostrando. Reconhecemos
a necessidade de reorganização, de reestruturação, necessidade de engajamento coletivo da igreja. Reconhecemos a necessidade de fato, colocarmos a Ti em primeiro lugar. Tua palavra, mais uma vez, falou direto à nossa mente, ao nosso coração. E por termos consciência de que ela é verdadeira, nós também admitimos diante de Ti que não há em nós, por nós mesmos, a condição de correspondê-la. Então, por isso, nós clamamos como os salmistas clamavam: ensina-nos o Teu caminho, mostra-nos o caminho por onde devemos andar, guia-nos pelas Tuas veredas, atraia o nosso coração para desejar somente a Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. A Ti seja dada a glória e o louvor sempre, que eu e cada um de irmãos e irmãs que aqui estão saiam hoje entendendo que são essencialmente teológicos e essencialmente culticos, litúrgicos, religiosos, dependentes de Deus. E a Ti seja a glória para todo sempre, Senhor. Amém. Irmãos, quando você lê... desculpa, Alex, até que você me perturba. Alguém pode ler rapidamente Salmo 37, verso 8? Eu acho que é isso, tá, gente? Se não for isso, deixa eu pagar esse mico aqui público. Rapidinho, 37, 8, voz autona de locutor, tá? De Cid Moreira. Não é isso não, não é isso não. 37, 8, é isso? Não, não é não. Vê o 27, 8. Não, disso. Esse aí, pô. Eu que estava errado, é você que estava errado, viu? Você que estava errado. 27, 8, vai. Vai. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que a gente vê isso? Aonde ele sente isso? Coração dele. Ao meu coração me ocorre, busca a minha presença. O que ele faz? Obedece. Buscarei, pois, a tua presença. Teu coração faz isso todo dia. Se obedecemos ou não, são outros 500. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a santa comunhão do Espírito, suas consolações, sejam coisas que nos guiem por toda a nossa vida. Tua graça, Jesus, o amor do Teu Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito que Tu enviaste, estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Essa é a nossa igreja, e eu vou estar ainda ministrando o sermão de hoje, que é a continuidade do sermão do domingo passado. Eu vou lembrar vocês disso tudo. Mas primeiramente eu queria agradecer à igreja por ter correspondido de uma maneira tão especial no culto de domingo passado. Até os que participaram de casa foram sensibilizados, sobretudo no momento da ceia, em que eu rasguei minha alma aqui, abri meu coração, e fico feliz por aquilo ter repercutido positivamente na vida da igreja e na vida de pessoas individualmente que me procuraram. Algumas coisas interessantes, né, que eu ouvi, do tipo assim: eu nunca tinha visto isso numa igreja, eu nunca tinha visto isso num pastor. Eu vim de um lugar onde os pastores têm que... Eu vim de lugares onde os pastores precisam ser super-homens. E eu nunca tinha visto isso. Foi esse cara aqui que falou isso para mim, Alex. O Paulo também falou isso comigo logo depois do culto. Aliás, o Paulo não veio hoje, ele já me comunicou o quanto de compromisso que ele já tinha, e ele me comunicou sobre a ausência dele hoje. Então, irmãos, o momento é esse da igreja, é um momento singular, não pelo fato de termos que planejar a igreja, porque a gente faz isso todo ano.
Normalmente, quando chega em outubro, eu já estou analisando todo o ano, como fomos, e começo a planejar o ano que vem em outubro. E esse ano ele foi diferente, porque não era só planejar, ela precisou ser reestruturada. Porque a gente teve lacunas grandes na igreja, com a saída do pastor Gilmar, da Ana Márcia, do Fábio, da Suzana, e a gente também tem, não a saída da igreja, mas a gente tem o Geraldo e a Noeli, que vão morar em Araruama, o que, claro, vai impossibilitá-los de estar ativo ministerialmente como estavam, né? Sobretudo nos grupos de crescimento. Isso não significa apenas pessoas que estão mudando, isso significa que precisamos mexer na EBD, precisamos mexer no Ministério Infantil, precisamos suprir as lacunas de grupos de crescimento, precisamos, além de tudo que a gente já faz de planejamento anual, a gente tem que fazer um planejamento reorganizando esses setores da igreja que, com a saída das suas lideranças, abriram-se lacunas e a gente precisa suprir isso. Então, irmãos, eu quero pedir que vocês orem por mim, orem por nossa igreja. Eu tive uma reunião com alguns líderes esta semana, líderes de grupo, e a gente estava tratando exatamente da reestruturação dos grupos de crescimento. E no início da minha fala eu quero falar rapidamente sobre isso. Você que é membro dessa igreja, você precisa estar num grupo, porque o grupo é uma das engrenagens de funcionamento da igreja. Funcionamento. A igreja precisa funcionar, ela é um organismo vivo. Ela é, de fato, um organismo vivo, composto de pessoas, por isso ela é dinâmica, e ela também, além de ser um organismo, ela é uma organização, por isso que ela tem CNPJ, então por isso tem que ser tocado com planejamento, com dedicação, com zelo. E isso tudo requer de nós atenção e, sobretudo, vida com Deus. Então a gente tem uma estrutura básica na nossa igreja, que eu quero sempre que você entenda. Nós temos um presbitério, vamos dizer assim, tínhamos 2 pastores, né? Eu como pastor principal, o Gilmar como pastor auxiliar. Hoje tem eu como pastor e tem um grupo de irmãos que lideram, que formam comigo uma espécie de conselho de liderança. Junto com eles que nós vemos o caminho, tomamos decisões. Eu não tomo decisão por eu ser o pastor que presido a igreja. As minhas decisões primeiro vão passar pela avaliação dessas pessoas, desses líderes, né? E muitas vezes eu tive que mudar alguma coisa que queria fazer por ouvi-los. Então a gente teve essa reunião, a gente está vendo a melhor maneira, né? Foi sugerido, inclusive, juntar grupos. Aí eu lembrei que nós já fizemos isso outras vezes. O grupo da Guaíba, por exemplo, se juntou com o grupo de Braz de Pina. E se agora eu junto o grupo de Braz de Pina com outro grupo, eu estou juntando 3 grupos. E a gente vai diminuindo. A gente vai perdendo. E a ideia não é essa. Os grupos de crescimento existem como parte, como engrenagem fundamental do funcionamento da igreja. E a igreja é composta de pessoas. E pessoas não são frequentadoras da igreja, pelo menos do ponto de vista bíblico. As pessoas são membros da igreja, elas fazem parte da igreja. Então a ordem divina para a sua igreja envolve a obediência de todos nós. Não é uma obediência minha como pastor, é uma obediência de todos nós, porque eu não posso fazer da igreja aquilo que eu quero. Como dizia o apóstolo Paulo lá para seu discípulo e filho na fé, Timóteo, ele diz mais ou menos assim: eu estou te escrevendo essas coisas porque eu estou querendo estar com você aí. Timóteo estava em Éfeso. Eu estou querendo estar com você, mas eu receio demorar. Então eu preciso que, se eu demorar, você receba essa carta. E o objetivo dessa carta é para que você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e baluarte da verdade. Olha quantas informações num texto. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, ou seja, se a verdade não for encontrada na igreja, a igreja está perdendo sua essência missional. A igreja é a casa de Deus, não é a nossa, e nessa casa nós devemos saber como proceder. E não estou me referindo a templo, tá? Estou me referindo à igreja enquanto organismo vivo. Ela tem uma maneira de proceder e deve ser segundo o modelo de Deus. Quando você lê, sobretudo o Antigo Testamento, mais precisamente o livro de Êxodo, você vai ver quase que um refrão nos 40 capítulos do livro de Êxodo. E tudo foi feito segundo o modelo que o Senhor ordenou. Tudo foi feito segundo o modelo. Então a igreja ela não é desenvolvida sob o modelo dos seus líderes. É o modelo do Senhor da igreja. E o capítulo 4, como eu já falei para vocês várias vezes da carta aos Efésios, ele é fundamental, porque ali Paulo vai dizer precisamente qual é a razão do Senhor ter dado à igreja dons ministeriais específicos. Quando ele vai dizer assim, em Efésios 4, verso 11, ele vai dizer, e ele mesmo concedeu uns, não todos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, uns. Então existem ministérios que são específicos, ele dá a alguns, e o texto de Efésios 4 vai dizer por que razão ele deu esses ministérios. E aí é que é interessante a gente entender. Ele não deu esses ministérios para que a igreja fosse edificada pelo trabalho desses ministérios apenas. Porque o verso 2 de Efésios 4 vai dizer a razão dele ter dado esses ministérios, quando ele diz com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então os ministérios pastorais, por exemplo, eles não estão aqui para fazer tudo, eles estão aqui para coordenar os santos, para que todos desempenhem o seu serviço, para que assim se efetue a edificação do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, está lá em Efésios 4, 11, 12. E ele diz que isso é um trabalho da igreja perene, perpétuo, até que ele venha. Que ele vai dizer assim no verso 13: isso vai ser feito até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Jesus Cristo. Ou seja, isso enquanto a igreja existir, ela precisa ser edificada pelo trabalho de todos os santos. Então, na igreja não existe pessoas sem funções a serem desenvolvidas. Não existe pessoas sem dons ministeriais. O que há é uma compreensão muito equivocada do que é ser igreja e do que é igreja, e por isso existem ministérios inativos na igreja. Esse é um problema. E o outro problema é entender a igreja como espaço físico. O espaço físico não tem para todo mundo fazer aqui. Nem todo mundo trabalha, só que a igreja não é um espaço físico, a igreja é um povo na terra. E a igreja local expressa Cristo na sua localidade. Isso, irmãos, parece simples, mas isso é bem complexo, isso traz implicações enormes para nós. Para mim, para todos nós. Eu sou membro da igreja, eu fui chamado. Não fui eu que decidi ser salvo, foi ele que me chamou. Paulo disse que ele me chamou com santa vocação. Foi ele que me chamou, então entenda isso, por favor. Ser cristão não foi uma opção tua, foi o Senhor que te chamou para ser. Então vida cristã é vocacional, você tem que corresponder àquele que te chamou. Ele vai falar isso nas parábolas, né? Quando ele vem cobrar os talentos que ele deu, por exemplo. Ele precisa que se multiplique, você tem que prestar conta disso. Então, já viu o Luiz falando aqui, eu mesmo falei, ainda agora lá em cima, irmãos, olha, não é tempo de você que está me ouvindo se esquivar. Pastor, eu estou fraco na fé, mas eu nunca vi alguém ficar forte na fé fora do corpo de Cristo. Minha história toda, eu nunca vi isso. Eu vi se enfraquecer cada vez mais, até que o Senhor permite que a pessoa vá ao extremo
e não tem para onde cair mais, ele volta, ainda que todo machucado, mas volta para o corpo de Cristo, onde ele é restaurado. E como disse lá o salmista no Salmo 84, eu prefiro estar até, ainda que seja nas portas da casa de Deus, é melhor do que estar nas tendas da perversidade. E a gente se auto-engana muito, irmãos, a gente acha que não, eu não estou na igreja, mas eu estou com Cristo. Impossível. É impossível. Se você tira o teu dedo do corpo, você não pode dizer, meu dedo está correspondendo ao cérebro. Não está mais. Não tá. Ele só corresponde ao cérebro se ele estiver no corpo. Não há crescimento fora do corpo. Impossível isso. Não estou falando com isso que não haja momentos de desânimo, né? Todos nós talvez tenha. Eu, para ser bem sincero com vocês, a Tânia pode responder melhor para você isso. Eu não me lembro nenhuma vez de eu falar assim, olha, eu estou querendo dar um tempo. Nenhuma vez. Nenhuma. As palavras de Pedro ecoam, né? Para onde eu vou? Só ele tem a palavra de vida. Para onde vou? Para quem eu vou? Essa expressão é interessante, né? Para onde? Não, para quem? Significa que se a gente não está em Cristo, a gente está em outra coisa. Então, irmãos, esse trabalho agora de reorganização é muito importante. Quando eu chegue aqui, a igreja esteja aqui. Você entenda o púlpito como um meio de graça de Deus direcionando vidas. A tua vida é direcionada por aquilo que você ouve. Por isso a gente tem o zelo de falar corretamente, falar segundo os oráculos de Deus. E às vezes, aí eu me refiro até aos adultos, quando você simplesmente fala assim, não vou, aí você não vai tua família, não vai teus filhos, não, você é responsável por muita coisa. Então, eu estou falando isso porque o que a gente vai fazer em 2025, ou começar a fazer, não é um trabalho meu. O trabalho meu é coordenar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Como que é feita então essa estrutura, pastor? A gente tem um púlpito, a gente tem uma estrutura local, física. Daqui é como se fosse uma base do Ministério Graça e Verdade. Aqui nos reunimos para sermos orientados, para termos comunhão uns com os outros. Nós temos as salas de escola bíblica para adultos, para jovens, para crianças, para adolescentes. Nós temos o púlpito aqui no culto. Tudo isso são palavras ministradas. A questão é, essas palavras que são ministradas, que são ensinadas, nós entendemos que elas são palavras de Deus, porque não são coisas que vêm da minha cabeça, são exposições bíblicas, com aplicações contemporâneas, aplicações para nós hoje. Como então que a gente vai fazer isso funcionar? Porque a gente tem isso no domingo e depois só no outro domingo. Entre um domingo e outro, como ficamos? Como fica? Como eu dirijo minha vida? Como eu faço minhas escolhas? Como eu coloco em prática? Será que eu entendi o que foi dito? É para isso a gente tem essa engrenagem maior, que é essa base aqui. Eu me lembro que eu tinha uma ovelha aqui chamada Luiz Barreiro. Quem lembra do Luiz Barreiro? Luiz Barreiro, quando ligava para mim, falava assim, está na base? Está na base? Quer dizer, se eu estava aqui, né? Então isso aqui é uma base de instrução, de ensino, de acolhimento, de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros. Mas entre um domingo e outro, alguma coisa tem que fazer essa roda continuar andando. Aí tem os grupos de crescimento. Os grupos de crescimento são fundamentais, irmãos. Ele não é um mini culto. Ele não é uma coisa opcional, faz parte da engrenagem ministerial da igreja. E a gente precisa entender que a obra de Deus sempre sofre oposições. Então, para comigo e pensa. Nós temos uma igreja geograficamente heterogênea. O que nos ajuda a preservar vínculos fortes com pessoas morando em lugares tão diferentes? Os grupos de crescimento. Os grupos de crescimento eles vão trabalhar com base em 4 pilares principais. O primeiro deles, que deve ser em tudo, é um pilar didático, de instrução. De instrução de quê? De reafirmações de coisas que são ditas aqui. Pode ser no púlpito, pode ser na escola bíblica. Aquilo que a gente está falando tem os seus desdobramentos nos grupos de crescimento pelo pilar didático
do grupo de crescimento. Um outro pilar que decorre desse é o pilar da comunhão. Os grupos, eles fomentam comunhão uns com os outros. E aqui, talvez você não entenda isso, uma das maneiras de Deus formar em nós o caráter cristão é permitindo que nos arranhemos uns com os outros. Você nunca parou para pensar nisso, né? Quando o provérbio diz assim, 2 amigos são como 2 ferros que se afiam. E a gente lida, porque quando a gente tem na igreja preferência com quem a gente tem comunhão, não estou falando com isso que você não possa ter irmãos que sejam mais íntimos, né? Eu tenho irmãos bem mais íntimos, outros, mas a comunhão, ela é feita no caminhar. A minha formação cristã, um dos elementos da minha formação cristã é eu saber lidar com o meu irmão, sobretudo quando ele é diferente de mim. É ali que a gente vai se formando, e é aí que eu vejo muita gente errando, pessoas que ficaram com um beicinho por causa disso, não entendeu que Deus pode estar usando ali para formar teu caráter. Teu caráter de perdão, de empatia, isso tudo que a gente tem que perceber, que eu vejo muito isso. Eu mesmo já fui criticado corretamente por isso, né? O pastor passou para mim, não olhou para mim, oh meu Deus. Às vezes eu faço isso mesmo, cara. Às vezes eu sou meio lunático. Não, mas não foi problema de vista, não, foi desatenção mesmo. Às vezes eu passo pensando em outra coisa. Como acontece comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. E não estou falando que isso é um acerto. Não estou dizendo que isso não é um erro. Mas eu estou falando que Deus usa coisas assim para tratar conosco. Porque quando você vê alguém passou por você de cabeça baixa, não falou contigo, e você logo pensa em você, olha onde está a raiz do pecado e do egoísmo, você logo pensa em você, caramba, não falou comigo? Eu não quis saber por que ela está de cabeça baixa, por que ela está desatenta. Procurei saber o que está dentro daquela pessoa. Não é quando é bom ela passa hoje, como ela tem vivido, quais são os traumas que ela tem convivido, que pode levar ela a passar assim. E a igreja, irmãos, é lugar de autenticidade. A igreja não é lugar de você se armar todo para fazer tudo corretinho, não. Você tem que ser autêntico. Porque se você se armar tudo, aqui você fala com todo mundo, isso está mais para uma organização empresarial, né, do que a igreja. A igreja é assim. Nós se eu chamo você para minha casa, porque os relacionamentos mais próximos, irmãos, eles são muito bons. Muitos, são vitais, mas você precisa estar aberto com os desconfortos. Sabe por quê? Quando você chama alguém para estar mais próximo de você, você vai permitir que essa pessoa conheça teus erros, conheça tuas limitações. Do contrário, você vai ficar armado, todo armado, e essa caricatura não é legal para nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não dá para ficar fora de um grupo de crescimento. Pastor, tem exceções? Tem exceções aqueles que simplesmente não podem, não vão porque não podem mesmo. Não é porque eu não quero, eu não posso. Tenho grupo, mas eu trabalho nesse horário, não tem como eu ir, eu não posso abrir mão do meu trabalho para estar no grupo, aí é outra coisa. Aí são as exceções. Mas o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, que estar num grupo não é uma opção, é parte da obediência à vocação. É você apresentando o teu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, os grupos de crescimento, como é que a gente começa o replanejamento? Logo pelos grupos. Deixa eu falar algumas coisinhas para vocês aqui rapidamente, não tem como eu falar de todo o planejamento. Só para pegar aqui, para vocês entenderem como a coisa é complexa. Esse planejamento, ele está redigido, está quase finalizado, ele está com 7 páginas. Que é um planejamento que eu coloco num papel que vai ser o nosso vir a ser, o nosso guia. O planejamento é uma ferramenta que possibilita nos estreitar ou estreitar a realidade existente da realidade desejada.
qual é a realidade existente hoje? Nós temos uma igreja com aproximadamente 100 pessoas, nós temos 5 grupos de crescimento, nós estamos com dificuldades de liderança, nós temos grupos que estão com vazios na liderança, que a gente precisa fazer isso, a gente tem precariedade na música por falta de tempo, de ensaio, por distanciamento da liderança minha para com os músicos, a gente tem que trabalhar isso. Então, são realidades presentes. A gente tem uma escola bíblica que trabalha assim, assim, assim. A gente tem limitações financeiras seríssimas. Essa é a nossa realidade existente. Qual é a nossa realidade desejada? Nós queremos chegar a 2025 com a igreja mais unida, mais fortalecida, com um comprometimento maior de todos. Nós queremos batizar mais pessoas. Isso é a realidade desejada. E se eu tenho a minha realidade existente, ela está distante da minha realidade desejada. Como é que eu faço para ir para lá? O planejamento é essa estrada. E ele, por ser flexível, ele está sempre aberto às novas realidades. Porque isso aqui, irmãos, que eu estou falando para vocês, é uma coisa para você colocar na tua vida, tá? Isso faz parte do caráter de Deus. Deus trabalha assim. Ele tem decretos e ele executa os seus decretos de forma planejada e ordenada. É assim que se faz. As viagens missionárias de Paulo eram ordenadas, planejadas. A gente tem que tirar da nossa cabeça algumas ideias que parecem ser bonitas, mas são pagãs. Tipo assim, eu não gosto de planejamento. Você pode não gostar, mas você em Deus, você vai aprender a planejar a tua vida. A dona de casa, quando acorda, ela tem que planejar o seu dia, senão ela vai trabalhar muito e não vai fazer o que tem que fazer. Quem não tem planejamento, trabalha demais, cansa mais. O planejamento nos ajuda a parar No meu planejamento, por exemplo, parece que não, né? No meu planejamento tem tempo de descanso. Tem tempo que eu preciso de solitude para tocar isso adiante. Então, dentro desse planejamento, as principais áreas que eu tenho que mexer aqui, deixa eu rapidinho aqui para passar aqui uma página aqui, ó. A gente precisa retomar o controle eclesiástico, promover a harmonia ministerial, possibilitar o engajamento congregacional para a gente ser de fato um corpo e não uma sacola de membros. A gente precisa ter engajamento congregacional, precisamos dinamizar os ministérios da igreja. Alguns ministérios da igreja, eu louvo a Deus porque existem, porque alguma coisa foi plantada. Foi o caso da música, que eu canso de falar aqui. Eles têm critérios e princípios plantados. Uma coisa que às vezes eu falo assim, Senhor, tu estás vendo, né? Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, por que você não faz isso, não faz isso, não faz aquilo? Por que não faz isso? Eu acho isso muito legal, muito legal. Mas eu queria saber que vocês não estão lidando com alguém que não sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. Eu falei isso para vocês, a gente tem planejamento. Os grupos de crescimento têm um projeto redigido, como ele funciona. Cada ministério tem um projeto redigido de como funciona. Nunca começamos um ministério aqui sem ter um projeto todo definido. Nunca. Sempre começamos assim. Só que agora a gente tem que mexer, tem que reorganizar, tem que fazer alguma coisa, vai requerer de mim mais coisas, vai. Precisamos promover unidade teológica, unidade orgânica, unidade missional. Precisamos conduzir o MGV de uma maneira que ele possa crescer em santidade, em unidade, em quantidade. Isso são realidades desejadas, a gente quer isso. Para isso a gente precisa planejar. Tem até alguns nomes de vocês estão aqui, tá? Não vou mostrar não, mas estão aqui. Inclusive tem nome de pessoas que eu preciso conversar pessoalmente. Todo mundo curioso agora, né? As áreas, planejamento com liderança, planejamento com cada ministério da igreja, planejamento administrativo, que lida com contador, com advogado, com CNPJ, com imposto de renda, com essas coisas todas. Igreja, ela não é isenta de declarar imposto de renda, tá, gente? Ela declara, ela é isenta de pagar, por enquanto. Por enquanto. Então, área administrativa, área pastoral que envolve. Eu reconheço, irmãos, que nos últimos tempos eu tenho sido mais mestre e administrador do que pastor. Muitas pessoas precisaram de mim num momento difícil da sua vida e eu não pude estar. E eu tenho que reorganizar tudo isso. Algumas eu até falei, gente, tenha paciência comigo. Eu sinto muito não poder estar junto de você nesse momento que você está passando.
Então, o planejamento pastoral envolve planejamento de aconselhamento, de visitas, de acompanhamento de situações de membros em necessidade pastoral. Eu preciso também criar um grupo de assessoria pastoral. Tudo está dentro do planejamento aqui, irmãos. O planejamento didático, que envolve EBD, Ministério Infantil, Adolescente, Jovem, Púlpito, cursos, palestras específicas, conteúdo programático, capacitação para professores. Tudo isso tem que ser feito. Você já deve estar cansado, né? Só de ouvir. E aqui, eu falei só as áreas. Cada área que eu citei aqui tem um desdobramento aqui nesse documento de planejamento, que envolve o que tem que ser feito e como vai ser feito. Tá bom? Em breve, vocês vão receber as datas das programações de 2025 numa espécie de uma revistinha. Você vai levar para casa o calendário da tua igreja. Você vai abrir assim e vai saber, inclusive, se der, se a gente puder detalhar muito, você vai saber até o que você vai ouvir. Mas vai estar tudo no papel para vocês. Então, irmãos, isso é planejamento da igreja. Nós não estamos à deriva, tá? Nós precisamos, só temos que parar para pensar como preencher essas lacunas, mas nós não estamos à deriva. Nós sabemos o que estamos fazendo e para onde queremos ir. Bom, o recomeço oficial dos grupos de crescimento, a gente deixou para março. Alguns grupos já até começaram, se eu não me engano, o Luiz lá em Jacarepaguá, né? Começou, não sei se Geraldo e Noeli conseguiram se reunir, eles estavam até pensando nisso. Já teve, Sandra e Márcio, eu conversei com eles, segura, vamos começar isso em março. Porque o que eu pretendo? A gente tem, hoje é dia 9, a gente tem 16, é isso? 23, segundo, e o primeiro domingo de março, que é o domingo de carnaval. Como ninguém vai passar por cair, creio eu, suponho eu, que ninguém vai para bloquinho aí, né? Olha, cuidado que tem redes sociais agora, hein? Tudo se torna público rapidamente. Tá, eu sei disso. Então, por que eu estou falando desses domingos? Eu vou tirar em cada domingo, aí o pessoal da música precisa estar até atento a isso, porque a gente vai ter que encaixar na liturgia do culto um período de louvor que nos possibilite não só a eu expor o sermão que eu vou ter, mas eu vou ter aí de uns 20 minutos a meia hora para falar em slides sobre grupo de crescimento. E eu já separei 5 já estão prontos, de coisas que eu preciso falar, porque eu tenho essa pedagogia em mim. Não é só você fazer parte, você precisa entender por que você está fazendo parte e o que é isso que você faz parte. Você precisa disso. E eu creio que isso vai ser bom para os líderes também. A gente vai trabalhar aqui talvez 4 ou 5 domingos, tirando um tempinho do culto, viu, Cris, viu, Robinho? A gente vai ter louvor, viu, o Betinha? E a gente vai criar uma liturgia que permita a gente encaixar mais isso. Bom? Então eu converso com vocês. Aliás, vocês também estão aqui no papel mesmo. A cobra vai torcer o rabo agora. Vocês estão aqui no papel. Bom, basicamente isso. Os grupos vão começar oficialmente em março, e daqui até março, a cada domingo, eu vou separar um tempinho para vocês entenderem o que é um grupo de crescimento. Por que ele existe, se tem apoio bíblico para isso, qual o propósito deles existirem, qual é a funcionalidade deles e a tua responsabilidade com isso. Outra coisa interessante que ficamos felizes no domingo passado foi a ceia. A gente recebeu a primeira oferta de assistência aos santos, que já foi colocada direto para a mão do Sandro e da Márcia, para eles estarem administrando isso. E eu vou pedir que a Márcia venha, o Sandro também, para falar, se o Sandro quiser, para falar da questão daquilo que a gente conversou lá do serviço social da igreja. Tá, só um instantinho. Outra coisa também, vocês vão ver mais adiante no domingo as mudanças no Ministério Infantil. A Jo
vai estar coordenando o Ministério Infantil sob minha supervisão. Isso com a ajuda da Elisa também. Elisa veio? Elisa está aí? Sob a ajuda da Elisa também. E o nosso amado Maxon, o melhor professor que eu já vi na minha vida, é o Maxon. Um dia eu vou aprender a dar aula com esse cara. Ele agora é o coordenador da EBD. Tá? É o senhor Maxon Cerqueira. Viu? Aquela cabeça espelhada dele, que é uma maravilha. Cheia de neurônios potencializados. Assim eu falo para o pastor, não, pastor? Eu leio isso. Pode pegar aqui, pastor, só toma aqui, só para eu me organizar. Aí depois de você... Tá. Irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos falar um pouquinho do nosso MGV social e os objetivos, bem rápido. Bem rápido é esquisito eu falar, né? Já estou percebendo os irmãos. Uhum. Tá bom, queridos. Sim. Então, o MGV social, qual é a importância, o objetivo dele? Em primeiro lugar, é atendimento aos santos. É um atendimento interno para os irmãos em situação de emergência econômica. Em situação de vulnerabilidade econômica emergencial. É isso, tá? Para fazer os termos técnicos. Então, nessa situação de emergência, a gente está aqui para isso. Nos remetendo a Atos. E tinham tudo em comum, e nada, não faltava nada para ninguém. Claro que a configuração é diferente. Naquele tempo, vendiam tudo e faziam tudo. Não é hoje. Hoje nós temos os nossos trabalhos, é outro momento. Mas os princípios de bondade, de piedade cristã, não a piedade no sentido que a gente conhece por aí, mas a piedade no sentido de que nós fazemos aquilo que precisamos fazer, mas porque nós conhecemos o nosso Senhor e, por conhecermos, nós obedecemos os seus mandamentos, nós cumprimos, nós procuramos obedecer. E o objetivo do MGV social, além do atendimento interno aos santos, que é o prioritário. Nós, na última ceia, nós fizemos a oferta, o ofertório, deu R$450. Eu acho que é um valor significativo, porque foi uma segunda oferta do dia, né, pastor? Então, nós ficamos muito felizes. Isso tudo vai ser muito bem organizado. O Amor ali, que é o cabeça dessas coisas, muito bom disso. Então, ele vai fazer como que tem que ser feito. Para quê? Para que quando haja uma necessidade, uma questão emergencial de um irmão, esse irmão não se constranja em falar conosco. Agora, não, eu sou, às vezes, irmão, às vezes as pessoas dizem assim, Marcinha, é um pouco chata. Eu aceitava essa palavra, hoje eu rejeito completamente. Então, eu digo assim, eu não sou chata, eu sou criteriosa. Por que no social a gente precisa ser criterioso? Lembra daquele casal que veio aqui? Você pode procurá-los, cadê? Então, foi um mover, todo mundo queria fazer muito, e eu dizia assim, gente, calma, deixa eu ouvir, deixa eu fazer isso. A gente precisa direcionar direito. Então, mesma coisa, haverá critérios. Não estou dizendo colocando impedimento, pelo contrário, nosso desejo é contribuir, é para isso que estamos fazendo. Mas precisa vir, conversar, e, como eu falei, o que conversar lá é uma conversa ali. Né? Não é de chegar e eu vou explanar a situação da pessoa, não é isso. Mas a gente precisa saber para poder fazer. Gente, até o bem tem que ser feito bem feito, entendeu? Então, a gente tem que ter esse critério com a gente, tá? Então, prioritariamente, os irmãos dessa parte, mas também o entorno. Há uma coisa que um dia este jovem senhor ali pregando, como assistente social, me incomodou profundamente. Foi um dia que ele estava falando sobre o papel de responsabilidade social da igreja, eu acho que vocês vão lembrar. Ele tocou até em John Stott, né, que dizia assim que amar é mais serviço do que sentimento. E eu concordo muito com essa frase, né?
Falar eu te amo é fácil, o fazer eu te amo é que é complicado, em todos os tipos das relações, né? Relação com o marido, com o filho, às vezes nas relações sociais, cotidianas. Às vezes você fala que eu te amo com uma facilidade danada, mas para demonstrar isso cotidianamente é complicado. Dentro da igreja não se faz diferente, né? Então ele falou uma coisa sobre o nosso compromisso local. E ele fez uma pergunta. Ele disse assim: você acha que se o MGV saísse dessa localidade, as pessoas desse entorno sentiriam falta? Aquilo ali muito me incomodou. E eu trabalhei sempre fazendo umas ações sociais lá no Acari. Acho que alguns irmãos me acompanharam, alguns foram, muitos daqui. E sempre fiz lá. Só que agora eu consegui deixar lá, mas não deixei órfão, né? Deixei uma instituição para cuidar, também a gente não vai fazer isso. E com o grupo de voluntários que eu tenho, e estou trazendo para cá, para o MGV, para a gente fazer aqui. Então, a gente já doou pão aqui, remédios, aqui nessa comunidade aqui atrás, lençóis, material escolar, ano passado e esse ano já conseguimos fazer. Aí eu estou com os parceiros do bem e com a outra parceria que temos, já está tudo organizado para que nós consigamos fazer isso, não de forma esporádica, assim, mas mais efetiva. Então, gente, tem uma preocupação muito grande hoje da gente de fazer essas ações sociais para cá. Mas eu não gostaria de fazer só uma ação social, porque é um serviço nosso, né? Então, eu só vou ler os objetivos. Promover a solidariedade cristã, fortalecer os laços entre a igreja e a comunidade local por meio de ações, projetos sociais voltados às famílias, especialmente às crianças, e fortalecimento de laços comunitários afetivos e de promoção da saúde mental. Por que saúde mental? Porque a gente já fechou uma parceria com a SBB para que a gente possa fazer o projeto aqui. E o projeto vai funcionar no que vem, já pincelamos isso com o pastor, né, pastor? A SBB é a Sociedade Bíblica do Brasil, onde eu trabalhei 5 anos da minha vida, e hoje a Carlinha trabalha lá, mas sempre ficou um laço. E eles têm esse trabalho. E a gente sabe, gente, que é muita crise de ansiedade, depressão, muitas dores, muitas angústias, muito tudo. E eu sei que a gente precisa trabalhar da saúde mental, no viés da psicologia, sim, mas a gente sabe que precisa de uma cura, de algo que é muito maior, que há uma necessidade. E por isso a gente vai e se posiciona, né? Eu acho que falei tudo. O que eu espero, o que nós esperamos disso tudo? Eu vou rápido. Um maior engajamento dos membros da igreja na assistência social integral, essa compreensão que não é um grupo que está à frente e esse grupo que faz, mas é o meu compromisso. Tiago chega a falar que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas. Os órfãos e as viúvas são os desassistidos de hoje, né? Os desassistidos de hoje são eles. E ele fala assim. E aí, quando as pessoas veem, fé sem obras é morta, pensa que é a obra social. Não, são as obras dentro do reino, dos valores do reino, da minha missão e tudo, mas como crente, como cristão. Mas também pega essa parte sobre as obras, mas essa obra nesse sentido, da gente visitar, fazer, procurar entender. Tá? Impacto positivo, fortalecimento da relação da igreja com a comunidade, tá? Aqui do entorno, que eu botei até a fala do pastor, né? Vão sentir falta se sairmos? Qual o impacto? Qual o impacto da minha vida vindo aqui para o MGV? Hoje eu saio lá de Copacabana, saio de Jacarepaguá, não sei o quê. E como tem sido isso? Né? Quando a gente lê Atos é um livro assim, que me impacta muito, porque fala que quando os cristãos estavam ali, era tudo transformado e as pessoas viam muita diferença neles. Então isso me incomoda muito a mim, sabe? E aí eu fico sempre pensando sobre qual o impacto das nossas ações, das nossas escolhas, do que fazemos ou como fazemos para a sociedade
Quais valores cristãos a gente deixa como rastro, né? Impacto positivo na vida das crianças e famílias atendidas, porque a gente vai ficar fazendo as ações sociais. E transformação. Gente, não existe fazer um projeto social, especialmente quando está da igreja, sem a gente pensar em transformação pessoal e social através da propagação dos valores do reino de Deus. Que é esses valores que impactaram a tua vida, que impactaram a minha vida e que eu preciso querer, desejar que impacte a vida de outros, né? É a nossa missão assim, tá? E aí tem vários versículos, mas tá bom. Tá certo? Ó, aí eu já falei com a Josinha da EBD, a gente já está se organizando para fazer a festa da Páscoa para as crianças da comunidade. Aí vai ser aqui. Já está em cima, mas já está tudo no esquema. Então, as doações que eram lá do Acari já mudou as configurações para cá. E será num dia para 60 crianças, 60 caixas de bombom de chocolate, mas, porque são bombom de chocolate, a gente faz isso, mas com o intuito de quê? De mostrar para essas crianças o que é a Páscoa, quem é esse Salvador, quem que ressuscitou. Então, esse é o nosso objetivo. E obrigada, irmãos, pela participação de todos, tá? Uhum. Posso ler? Então eu vou ler um texto aqui que eu coloquei, e o pastor mandou. Ele é assim, autoritário. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 10, 10, 13. É Romanos 12. Isso é 12, é Romanos 12 mesmo. É Romanos 12. Tá bom de Bíblia, né? Olha só que Provérbios diz, só porque ele me corrigiu. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do pobre honra a Deus. O Senhor sempre nos chamou a isso. Ele sempre teve os pequeninos. Senhor, quando vinde benditos de meu Pai, porque estava nu e me vestiste, estive preso e foste ver-me, estava doente e foste visitar-me. Né? Ele diz, estava nu e me vestiste, estava com fome e me deste de comer. E quando? Aí ele disse, quando fizestes a um desses pequeninos. Então, bora lá, né? Nós somos benditos desse Pai e a gente vai trabalhar isso. É isso aí. Só ainda com relação a essa oferta de assistência aos santos, ela está sempre programada para o domingo de ceia. Mas isso não significa que você queira dar, é só quando você pegar o envelope, tem lá outras contribuições. Aí você bota lá, assistência aos santos, que aí já vai direto lá para o Sandro. Tá bom? Se fizer Pix, tem que discriminar isso, para eu saber. Porque aí eu já transfiro direto para ele lá, tá?